como a construção civil é extraordinariamente importante e gera empregos, nós fizemos questão de não tocar e de preservar desde o início, conversamos sobre isso. Não encosta no crédito de construção civil, deixa crescer. Bem, eu duvido dos dados. A minha profissão de historiador sempre foi duvidar dos documentos. Eu duvido que 100 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. Vamos fazer as contas. O Brasil tem 208 milhões de habitantes. Então, metade dos brasileiros teriam acesso a esse benefício. E vão tirar as crianças, vamos lá, né? Vamos por parte. Tira as crianças, aqueles que não estão trabalhando, aqueles que nunca tiveram vínculo empregatício. Eu duvido do número de 100 milhões. Isso aqui é um chute, como o chute dos economistas. Eles adoram chutar e geralmente nunca acertam no gol. Tem um pequeno problema entre a bola e o gol. A questão que se coloca é uma irresponsabilidade do governo na adoção dessas medidas. Tudo para crescer 0,3. Diz que o cálculo é 0,3. Eu acho legal porque não é 0,2 ou 0,4. Acharam o número 0,3. Fantástico, brilhante. E a irresponsabilidade. O professor Delfim Neto, ontem, em um artigo, chamou de populismo, medidas populistas e irresponsáveis. E hoje, no jornal Estado de São Paulo, o Delfim foi no jornal Folha de São Paulo, hoje no jornal O Estado de São Paulo, José Serra também critica essa medida. Os dois são economistas, foram ministros de Estado e foram deputados constituintes em 1987, 1988, quando a discussão do Fundo de Garantia, da multa do Fundo de Garantia, foi tratada e foi resolvida aumentar a multa, porque havia uma proposta que era dar estabilidade a todos os trabalhadores da iniciativa privada. Imagina o engessamento do mercado de trabalho. E num acordo entre os constituintes, chegou-se a essa solução, então, de aumentar a multa do Fundo de Garantia, que até então era de 10%. Bem, que vai criar problemas, vai para a construção civil, porque é importante, para o saneamento básico, para os investimentos de médio e longo prazo. Isso vai sim, porque você está retirando, sangrando os recursos do fundo. E, por outro lado, para os trabalhadores também, porque o que é o Fundo de Garantia? É bom lembrar que funcionário público não tem Fundo de Garantia, isso aqui é só da iniciativa privada. Imagina o seguinte, você tem aquele fundo que você tem, o extrato vai acompanhando, quantos recursos você tem, você usava em certos momentos para comprar casa, para abastecer, né, para abater, melhor dizendo, o preço, um valor de um financiamento, ou no caso de uma demissão sem justa causa, você tinha aqueles recursos para manter entre a saída de um emprego e a entrada em outro. Na medida que você começa a fazer esses saques, no momento que você necessita do Fundo de Garantia, ou para a questão, por exemplo, da compra de uma casa, ou para sobreviver no momento de dificuldade econômica, você não vai ter. Portanto, é uma medida absolutamente irresponsável, que não conhece os princípios do fundo que foi criado em 1966 no governo Castelo Branco, e lembrar que a dobradinha econômica pelo governo Castelo Branco era Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos. Então os que se dizem liberais hoje são liberais de fancaria, de ópera bufa, de comédia pastelão. Não são liberais coisa alguma. Porque liberais eram o Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos. Não esses que desconhecem o Fundo de Garantia, o seu papel, que foi importante na história do Brasil, nesses 50 anos foi demonstrado isso no campo econômico, no campo do financiamento de obras de investimentos de longa maturação. Na minha leitura, é uma medida irresponsável para ganhar popularidade a curto prazo, colocando em risco o fundo para tentar ter um crescimento positivo. Por quê? Porque tudo indica que o PIB estará muito próximo a 0,2, 0,3, alguns falam mais otimistas em 0,8. Ou seja, frente ao desastre da política econômica, feita por um incapaz, que é o ministro da Educação, da Economia, que era considerado um gênio da raça e não tem um livro escrito, o país está paralisado, estagnado, aí vem com uma medida populista e irresponsável.